Gostaria de convidá-los ao nosso tempo de exposição das Escrituras. Se vocês puderem abrir comigo a Bíblia de vocês no texto do Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, versos de 35 a 51. Hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo da nossa série do Evangelho de João, que tem nos abençoado tanto. Ao contrário do que normalmente faço, em que eu leio todo o texto no início do sermão, hoje eu quero ir lendo e passando o texto conforme nós vamos expondo os versos desse trecho. Então eu gostaria de orar com vocês antes de lermos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é poderosa para nos transformar, que é poderosa para confrontar o nosso coração pecador e nos moldar à luz de Jesus Cristo. Eu oro para que nesse tempo não hajam distrações, mas que o Senhor seja o centro desse culto, o centro dos nossos corações, o lugar para onde nós olhamos e que sejamos transformados pela Tua palavra. Amém. Amém. Bom, dando continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de João, hoje nós vamos finalizar, então, o capítulo de número 1, vendo como Jesus recrutou os seus primeiros discípulos, como ele começou a montar ali o seu grupo dos homens que o seguiriam durante todo o seu ministério aqui na terra. E esse texto que nós vamos ler, a princípio, ele pode parecer apenas uma narrativa sem muito aonde se aprofundar, mas que nós podemos tirar preciosos ensinamentos sobre uma vida de discipulado com Cristo Jesus através desse trecho. 2 domingos atrás, nós finalizamos aquilo que é chamado de o prólogo, ou a introdução do Evangelho de João, onde nós fomos contextualizados e nos foi apresentado o tema central da obra, o tema central deste Evangelho. João nos apresentou informações importantes antes de começar a narrar a história principal aqui desse Evangelho. E o apóstolo, então, dos versos 1 a 18 desse primeiro capítulo, nos apresentou como o Verbo, a palavra de Deus, entrou na esfera do tempo e espaço e se tornou carne, tabernaculando entre nós, habitando no meio de nós, revelando a graça e a glória de Deus Pai à humanidade. Assim, semana passada, o pastor Val começou então a expor o início da narrativa desse evangelho, onde nós vimos João Batista, a voz que clama no deserto, testemunhando e preparando o caminho para a chegada de Jesus, exaltando a superioridade, a primazia de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, então, como eu disse, nós vamos ver Jesus entrando de fato aqui na história e dando início ao seu ministério aqui na terra, recrutando os seus primeiros discípulos que o acompanharam durante os seus próximos, grandiosos e também últimos 3 anos de vida na terra, o seu ministério terreno até o momento da cruz. E esse trecho que nós vamos ler hoje deveria ser de interesse especial de todo verdadeiro cristão, porque ele descreve os primórdios da igreja de Cristo. Por mais que a igreja só tenha sido inaugurada, de fato, lá em Atos 2, com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Jesus, em seu ministério terreno, ele já começou a estabelecer a sua igreja e o seu reino, levantando aqueles que seriam os pilares, os líderes da igreja primitiva, os seus discípulos que se tornariam os grandes apóstolos, os quais ele confiaria a revelação das Escrituras e a autoridade para guiar a sua igreja após o seu retorno, a sua ascensão aos céus. E olhando para esse texto que nós vamos ler hoje, eu gostaria de pontuar 3 implicações do discipulado de Cristo. 3 pontos essenciais para que nós sejamos verdadeiros
discípulos de Cristo Jesus aqui na terra. Então vamos começar com o nosso primeiro ponto, que se encontra nos versos 35 a 37. Vamos ler juntos. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero levantar, sendo uma marca essencial de um verdadeiro discípulo de Cristo, é que todo discípulo deve seguir a Jesus. Esse é o primeiro ponto. Nós encontramos aqui nesses primeiros versos, novamente João Batista, um personagem que nós já conhecemos aqui dessa história, fazendo o que ele faz de melhor, aquilo que ele foi chamado para fazer. Apontar para Cristo, abrir o caminho para o Mestre, apontando a Cristo como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o Messias prometido. João Batista está com 2 de seus discípulos, homens que creram na sua pregação e passaram pelo batismo nas águas para arrependimento de pecados. E esses 2 homens, eles são muito conhecidos daqueles que têm certa afinidade com o Evangelho. Um deles, que nós veremos ser descrito a seguir nessa história, é André. André é irmão do apóstolo mais conhecido de todos, que é o apóstolo Pedro. E apesar de não estar descrito aqui no Evangelho, os teólogos e estudiosos defendem a ideia de que é muito provável que o segundo discípulo aqui nessa história fosse o próprio apóstolo João que escreve essa história, né? João tem o costume de omitir o seu próprio nome, de omitir a sua participação em algumas histórias, pelo fato de ele ser aquele que está narrando a história. Enfim, existem uma série de pontos que eles argumentam que fosse o próprio João, o escritor desse evangelho. Então André e João, homens que vieram a se tornar membros do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Então, Jesus passa diante deles, João Batista com André e João, e João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. É engraçado que João Batista chame Jesus de Cordeiro. Alguns momentos antes, no verso 29, como nós vimos semana passada, João havia feito o mesmo, apontado Jesus e falado: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o significado de cordeiro nesse trecho, as implicações desse termo é muito profundo. Porque no Antigo Testamento, algumas vezes esse animal, o cordeiro, havia sido utilizado para apontar para perdão de pecados por meio de sacrifícios. Nós sempre falamos sobre isso, mas não custa lembrar, porque é algo muito importante para a nossa interpretação e leitura das Escrituras, que o Antigo Testamento, com todos os seus símbolos, rituais, sacrifícios, seus detalhes, eles eram uma sombra, algo que apontava para algo real, algo prometido, um cumprimento futuro da promessa da redenção. Aqueles que viveram no tempo do Antigo Testamento não sabiam, mas tudo aquilo prefigurava a vida e a obra de Cristo Jesus. O Antigo Testamento, ele é uma sombra de algo real que é Cristo. Ele é uma seta que aponta para o cumprimento da obra da redenção na cruz. É interessante que Êxodo capítulo 12 cita o Cordeiro Pascal, que era sacrificado na Páscoa em favor do seu povo, da mesma forma como Jesus também foi. Números 28 fala de um cordeiro que era sacrificado diariamente para a expiação e perdão de pecados. Da mesma forma, Levítico capítulo 14 fala do sangue de um cordeiro que era sacrificado e ele purificava e tirava a culpa de alguém. Isaías 53 fala do servo sofredor do próprio Cristo Jesus, falando que ele seria oprimido e humilhado e levado para a morte como um cordeiro levado ao matadouro. Em Gênesis 22, nós vemos que quando Abraão vai fazer um sacrifício, uma oferta sacrificial do seu filho Isaque, aparece então um cordeiro que toma o lugar de Isaque e é morto como sacrifício
no lugar do filho da promessa. Então Deus, ao longo do Antigo Testamento, foi dando sinais de um homem que um dia seria o cordeiro perfeito para sacrifício, que seria levado ao matadouro e que tiraria o pecado do mundo e libertaria aqueles que recebessem do seu sangue. E é por isso que Isaías diz, no mesmo capítulo do servo sofredor, capítulo 53, que esse cordeiro receberia o castigo que nos traria paz. Uma paz que não é simplesmente uma paz interior, um bem-estar, um sentimento de paz, mas é paz com Deus. A paz gerada pela reconciliação de um relacionamento que havia sido quebrado entre a criatura, nós, e o Criador. A resolução de uma inimizade que existia entre nós e Deus por causa do pecado. Essa é a verdadeira paz. É por isso que Jesus diz em João 14, 27, deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou a paz a vocês assim como o mundo dá. Porque a paz que nós encontramos no mundo é esse sentimento de paz, é esse bem-estar, essa sensação de paz. Mas a paz que nós encontramos no Cordeiro é a paz com Deus, é a verdadeira paz. Voltando para o texto, ao apresentar o Cordeiro aos seus discípulos, a reação deles é a reação que todo homem e mulher dessa terra deveriam ter frente ao anúncio do Evangelho de Cristo. Eles se levantaram e seguiram a Cristo. Sabe qual é a principal característica de um discípulo de Jesus? É que ele é um seguidor de Jesus. Ele segue o seu mestre. No dicionário bíblico, a palavra discípulo significa um aluno, um aprendiz, aquele que tem um professor, um mestre que ele anda junto e ele acompanha de perto para retirar aprendizado. Antes mesmo de existir a palavra cristãos, ser considerado um cristão, os salvos que seguiam a Jesus em um relacionamento de obediência eram chamados de discípulos. Então essas palavras têm tudo a ver uma coisa com a outra. Todo cristão é um discípulo e todo discípulo é um cristão. As relações entre um mestre e um discípulo eram muito comuns na terra de Israel naquela época. No mundo grego, os filósofos, os líderes religiosos, aqueles que participavam de cultos de mistério naquela época, atraíam discípulos para si. E uma pessoa se tornava um discípulo ao procurar então um professor, um mestre, e ele passava a seguir os seus princípios. Um dos significados primordiais da palavra discípulo nas Escrituras é literalmente seguir o seu mestre ou imitar o seu mestre. E é exatamente isso que Cristo espera de nós como discípulos. Algo que Jesus nos ensina durante a sua vida é que para segui-lo existe um custo. Existem formas de seguir a Jesus, mas a forma com que ele espera de nós é que nós possamos calcular esse custo. Porque quando nós não entendemos o custo de seguir a Cristo, nós nos tornamos cristãos falhos, que não obedecem verdadeiramente a Deus, que não honram verdadeiramente, que não glorificam verdadeiramente a Deus. Mas Deus está interessado em discípulos que calculam o custo de segui-lo. E o que é um custo? Um custo é a capacidade de calcular perdas e ganhos na tomada de uma decisão. Nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida. Toda decisão nós pensamos, quanto essa decisão vai me custar? E custo aqui não é só dinheiro. Por exemplo, quando você decide fazer uma faculdade, você pensa, o quanto ela vai te custar em tempo? O quanto ela vai te custar em dinheiro? O quanto ela vai te custar de dedicação? Ao mesmo tempo, quanto você vai ganhar em sabedoria, em conhecimento, em títulos e, consequentemente, em oportunidades de vida, oportunidades de emprego, de network, não sei, mas você faz você calcula esse custo, você faz uma análise racional. E assim deve ser com o discipulado de Cristo também. É preciso calcular o custo de seguir a Cristo.
E qual é esse custo? Gostaria de abrir no texto de Lucas 14, 25, como um texto complementar e auxiliar na nossa meditação. Lucas 14, 25 a 33, vou ler rapidamente. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos pensar um pouco sobre seguir a Jesus, de acordo com esse texto aqui de Lucas, que é algo que Jesus está ensinando. Nesse texto, nós vemos no verso 25, que Jesus está direcionando esse discurso às multidões que o seguiam. E existe uma diferença muito grande da forma como Jesus fala com as multidões e como ele fala com os seus discípulos. Porque existe uma diferença muito grande em ser parte da multidão e ser um verdadeiro discípulo. As multidões, elas também seguiam a Jesus, mas elas não tinham compromisso com Jesus. Elas não levavam em consideração o custo de segui-lo verdadeiramente de perto. As multidões podiam supostamente seguir a Jesus, mas elas não eram discípulos. Elas se mantinham no anonimato de uma multidão sem rosto, vivendo uma vida confortável, que não lhes custava nada, sem se comprometer publicamente, sem sofrer as consequências de andar com Jesus, o custo, as consequências da cruz. As multidões, elas seguiam a Jesus de acordo com os seus próprios termos. Mas um discípulo de Jesus o segue de acordo com os termos de Cristo. A multidão, ela quer a multiplicação dos pães e dos peixes, mas ela não quer estar no barco na hora da tempestade. A multidão, ela quer Jesus pelo que ele pode lhes dar, mas um discípulo deseja Jesus por quem ele é de fato. Essa é a diferença. Aqueles que creem em Jesus como o próprio pão da vida, não somente como aquele que dá um pão, simplesmente se tornam discípulos e nunca mais voltam a ser parte da multidão. E por que eu estou falando isso, indo tão longe do nosso texto original aqui, para falar sobre seguir a Jesus? Porque na narrativa dos evangelhos, nós conseguimos perceber que é possível seguir a Jesus, mas segui-lo falsamente, como as multidões faziam, buscando os seus próprios interesses e satisfazer as suas próprias vontades. Não como um discípulo que quer seguir os interesses de Cristo e satisfazer as vontades de Deus. Então, como nós fazemos para deixar de ser multidão e passar a ser um discípulo? Calculando o custo de seguir a Jesus e fazendo uma escolha. Resumindo esse texto aqui de Lucas, Jesus diz que alguém não pode se tornar um discípulo em 3 ocasiões, nos versos 26, 27 e 33. Vamos ver as 3 vezes. Primeiramente, no verso 26, Jesus diz que alguém não pode segui-lo verdadeiramente se não calcular o custo do amor. Agostinho de Hipona, teólogo do século IV, escreve um texto muito interessante. Ele diz: Senhor, a minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que eu te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra,
e desde então eu te amei. Mas o que eu amo quando eu te amo? E essa reflexão de Agostinho nos leva a questionar o nosso amor por Jesus. Será que é possível amar algo de forma a amar este objeto como se ele fosse outra coisa que de fato ele não é? Em outras palavras, será que é possível amar a Jesus como se ele fosse outra coisa que ele não é? Por exemplo, amar a Jesus como uma pessoa fantástica, como uma ideia muito legal, como uma causa digna, como alguém que é uma fonte de bênçãos. Aqui no verso 26, Jesus vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui, não entenda errado, Jesus ele não está se opondo à família. Jesus é aquele que criou a família. A família é o plano e a obra de Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que para segui-lo verdadeiramente como um discípulo, é preciso amá-lo como ele realmente é. E quem ele é o próprio Deus. Nós precisamos colocar o nosso amor em Cristo como um lugar de primazia, acima de qualquer outra coisa em nossas vidas, até mesmo das coisas que nós amamos muito, como a nossa família. E é por isso que Jesus está falando aqui, quem não consegue me amar mais do que ama a sua família, não pode ser um verdadeiro discípulo, porque eu sou o próprio Deus. Eu preciso estar em primeiro lugar. Em Mateus 22, Jesus afirma que o grande e primeiro mandamento é: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, nós apenas conseguiremos amar a Jesus como ele merece quando nós entendermos que ele é o centro de todas as coisas e que amá-lo exige um custo. Esse amor exige toda a devoção do nosso coração para que ele seja o primeiro em nossas vidas. Em segundo lugar, no verso 27, Jesus afirma que para segui-lo, nós precisamos calcular um custo de sofrimento. Jesus diz que para segui-lo é preciso tomar a sua cruz. É interessante pensar que nesse momento Jesus ainda não havia ido até a cruz. Jesus não havia sido morto ainda na cruz, ele não havia sido crucificado. Mas as multidões conheciam esse método de punição romana. Eles sabiam que a cruz era um sinal de humilhação e de sofrimento. E muito provavelmente todos eles já haviam presenciado alguém tomando a sua própria cruz. Eles sabiam o peso daquilo, eles sabiam o significado daquilo. Carregar a sua cruz revela que o discipulado de Jesus acarreta em viver em um mundo que é hostil a você e que é contra quem você é, contra o que você crê, contra as suas ideias. E se nós rejeitarmos a cruz, se nós rejeitarmos a ideia de tomar uma cruz de sofrimento para nós iremos manipular e forjar uma cruz para nós mesmos, segundo o nosso próprio coração pecador. Uma cruz que se adequa e atende às nossas próprias vontades. Uma cruz maquiada, que não causa escândalo e de preferência não ofende ninguém. Uma cruz muito confortável e agradável, mas não é a cruz verdadeira que Cristo levou sobre si e que Ele espera de nós. Tomar a sua cruz também significava outra coisa. Significava uma passagem só de ida. Um homem que tomava sua cruz pela punição romana nunca mais voltava. Da mesma forma, uma vez que você se torna um discípulo e toma a sua cruz, você nunca mais volta a ser parte da multidão. Seguir a Cristo não é confortável. Exige um custo de sofrimento. Porém, a boa notícia é que Jesus está conosco no nosso sofrimento, nos suportando em nossas aflições e nossas tribulações, nos fazendo perseverar e prevalecer no meio do sofrimento. E nós podemos continuar firmes, pois Jesus nos disse no Sermão do Monte:
que bem-aventurados são aqueles que sofrem, são perseguidos e são zombados por causa do Evangelho, porque deles é o reino dos céus. Um custo de sofrimento. Por último, e não menos importante, nós vemos no verso 33 que existe um custo de renúncia. Ele diz que aquele que não renuncia não pode se tornar um discípulo. E essa terceira demanda, esse terceiro custo, é um golpe no nosso ego, é um golpe no nosso orgulho. Porque o discipulado de Cristo nos leva a um entendimento de um pertencimento à eternidade, um pertencimento aos céus. E isso nos deve nos levar a um lugar de renúncia das coisas terrenas, de desapego, de rendição de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. Nossa verdadeira identidade em Deus aguarda a nossa renúncia de tudo que nos deforma. E é interessante que no meio desses pontos que Jesus diz aqui, ele conta uma história. Ele conta a história de um construtor e ele conta a história de um rei. E ele ensina através dessas duas histórias que ele deseja seguidores que tenham consciência de quanto custa segui-lo, para que a construção não seja abandonada no meio do caminho. Ele deseja seguidores que tenham consciência do compromisso que está assumindo ao segui-lo. E ele deseja também, através da história do rei, que os seus seguidores entendam que segui-lo implica em perder para que aquele que é mais forte tome o controle da nossa vida. Pelo que nós lemos aqui sobre a vida de João e de André nas Escrituras, nós vemos que eles foram homens que calcularam o custo de seguir a Cristo. Eles calcularam o custo de amor, o custo de sofrimento, o custo de renúncia. E eles entenderam que custo algum se comparava à beleza, ao ganho que existe em caminhar com Cristo e de viver com a mensagem do Evangelho, o Evangelho que traz paz. Eles calcularam o custo do amor, o custo do sofrimento, o custo da renúncia e falaram, vale a pena seguir a Jesus. E é isso que Deus espera dos seus verdadeiros discípulos. Porque a salvação é de graça, mas seguir a Cristo nos custa tudo. Em segundo lugar, vamos ler o verso 38 e 39, onde ele continua. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles responderam, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. O segundo ponto aqui é que todo verdadeiro discípulo deve buscar e permanecer onde Jesus habita. É interessante que, logo após esses homens se levantarem e começarem a seguir a Jesus, Jesus olha para eles e diz, o que vocês querem? O que vocês estão procurando vindo atrás de mim? E a resposta dos seguidores é, mestre, onde você mora? E eu acho essa pergunta muito boa, muito interessante, muito profunda, porque ela reflete um compromisso verdadeiro da parte dos discípulos, que realmente entenderam naquela hora que eles estavam frente ao Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, o libertador. Porque basicamente essa pergunta é, onde o Cordeiro de Deus habita? Eu quero saber, onde o Cordeiro de Deus habita, onde ele está? E Jesus responde, venham ver. E assim eles ficaram ao lado de Jesus, eles buscaram a morada de Jesus e eles permaneceram na morada de Jesus. A Bíblia diz que eles ficaram lá com Jesus. E o ponto que eu quero levantar aqui é que todo discípulo deve buscar e deve estar e deve permanecer aonde Jesus habita. Deve buscar a morada de Cristo. Agora, nós sabemos que Jesus, o Deus encarnado, viveu entre nós, ele habitou em nosso meio, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Ou seja, ele não está mais fisicamente entre nós.
Então, onde Jesus habita nos dias de hoje? Essa é a pergunta. Porque nós não podemos fazer como André e João e ir até a casa física de Jesus. Hebreus 1:3 diz que Cristo, após finalizar a sua obra de redenção aqui na terra, ele ascendeu aos céus e ele se assentou no trono à destra de Deus Pai. E de lá, dos céus, ele reina sobre tudo. Mas será que ele nos deixou sozinhos? Será que não temos como permanecer em sua habitação agora mesmo, mesmo não estando nos céus? Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz em João 16:7 que ele deveria ir embora para junto do Pai, para que ele pudesse enviar o Consolador. Em João 14:26, Jesus diz que o Espírito Santo seria enviado em seu nome, como seu representante em seu lugar na terra. Da mesma forma, João 15:26, Jesus diz que o Espírito de Deus seria sua testemunha diante dos seus discípulos. Assim, nós chegamos à conclusão que estar na habitação de Cristo, estar na sua casa nos dias de hoje, é estar aonde o Espírito de Deus está. E aí a questão muda, a questão é, aonde o Espírito de Deus está aqui na terra? Onde é esse lugar? Hebreus 3:6, eu vou falar rapidamente, vocês podem anotar para conferir depois. Hebreus 3:6 diz: Cristo, porém, como Filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Efésios 3:17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 6:19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ao olhar para esses textos e muitos outros das Escrituras que falam sobre a habitação do Espírito hoje na terra, em nós, é muito comum que seja cometido um erro de interpretação. Ao interpretar esses textos de uma forma individualista, como se a habitação do Espírito fosse limitada ao coração individual de cada cristão. Mas se nós pararmos para analisar, observar a construção teológica desses versículos e de todos os versículos que falam sobre esse assunto, a linguagem utilizada, o contexto teológico, o contexto linguístico que o envolve, nós observaremos algo muito interessante e importante para nós, que podem ser vistos de forma clara em 1 Coríntios 6:15 e em Efésios 2:21. O primeiro texto diz: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Efésios 2:21. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, o corpo de cada um de nós é membro de Cristo. Nós somos membros de um só corpo. E isso implica em uma dimensão comunitária da habitação do Espírito. Assim como é todo o edifício que cresce para ser um santuário, não vários santuários. É claro que você tem o Espírito em você, individualmente, no seu coração. É por isso que você é salvo. Quando nós cremos em Jesus e nós nos convertemos, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito do Senhor. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que o Espírito do Senhor habita no meio do seu povo. Habita no seu corpo. Quando você recebe Jesus, é impossível desgrudar Jesus, o cabeça da igreja, o seu corpo. A igreja faz parte do pacote Deus. Se você quer Deus, você necessariamente quer a igreja. Da mesma forma, se nós estamos falando de habitação do Espírito, nós precisamos observar de que forma o Espírito foi derramado a esse mundo. Lá em Atos 2, verso 1-4, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então a pergunta aqui é: o Espírito Santo, quando ele veio fazer morada aqui na terra, no lugar de Jesus que ascendeu aos céus, para se tornar o representante de Deus e ser o lugar da habitação de Cristo na terra, ele desceu sobre indivíduos isolados, cada um em suas casas, fazendo deles templos individuais, ou ele desceu sobre um grupo de discípulos que se reuniam em uma comunidade? Isso é muito importante. Paulo aqui, nesses textos que nós lemos, está falando da habitação do Espírito em contexto de indivíduos ou de comunidade? E assim, refletindo sobre isso, nós encontramos a resposta. A habitação e a permanência de Cristo hoje é na sua igreja. É com o seu povo. Você nunca vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus, assim como André e João e muitos outros foram, que buscaram a morada de Deus, permaneceram lá, encontraram um lar em Cristo, se você não estiver no lugar onde Jesus habita, na sua família, o qual ele morreu para conquistar, o qual a sua morte possibilitou a adoção de filhos da parte do Pai. Não é possível ser templo, ser habitação do Espírito fora da igreja, fora da noiva de Cristo. A noiva que ele escolhe, que ele ama, que ele cuida, que ele preserva, que ele santifica e que ele age por ela de todo o coração e que ele está contando os dias para buscá-la. A coisa que Cristo mais ama, além do divino, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a sua igreja. Ele veio ao mundo e morreu pela sua igreja. A igreja tem um pastor que é Cristo Jesus e ele nos chama como suas ovelhas. Ou seja, todo aquele que quer seguir a Jesus como um verdadeiro discípulo precisa estar no meio da sua habitação e permanecer lá, no povo de Deus, no corpo de Cristo. Do contrário, não será plenamente casa de Deus e será apenas como as multidões eram, que serviam aos seus próprios interesses, não como verdadeiros discípulos que serviam os interesses de Cristo. E o interesse de Cristo é que você seja parte da igreja dele aqui na terra. Terceiro ponto, versos 40 a 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Terceiro ponto aqui de uma marca de um verdadeiro discípulo é que todo discípulo deve evangelizar, comunicar as boas novas e ajudar os outros a serem discípulos verdadeiros de Jesus. Nós vemos aqui que no texto, o texto nos conta que André, depois de seguir a Cristo, de buscar a morada de Cristo, de permanecer com ele, ele sai e ele encontra o seu próprio irmão, aquele que nós muito bem conhecemos como sendo o apóstolo Pedro, mas naquele momento ele não conhecia Jesus, era apenas Simão. E ao encontrá-lo, a sua atitude imediata, a primeira coisa que ele faz quando ele encontra seu irmão é: encontramos o Messias. Nós encontramos o prometido. O Messias, o Salvador prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, quais os profetas falavam, o qual a lei de Deus falava. Em outras palavras, André, ao se tornar um verdadeiro discípulo, ele entendeu que a mensagem do Evangelho era a salvação de todo aquele que crê, que Jesus era o cumprimento das promessas, que era o libertador prometido e que isso era bom demais para ser guardado só para ele. Ele tinha que compartilhar a boa notícia com as pessoas que ele amava, com as pessoas ao seu redor. André, ele fez o que todo verdadeiro discípulo deve fazer: compartilhar
a mensagem da salvação e levar pessoas até o seu mestre, para torná-los discípulos. O simples testemunho aqui de um coração apaixonado serviu como uma ferramenta de resgate na vida de Pedro. Nós somos chamados a pegar pessoas pela mão e direcioná-los para a luz de Cristo Jesus. Esse é uma marca de um verdadeiro discípulo. E ao apontar Cristo para Pedro, Pedro pôde receber uma nova identidade em Cristo Jesus. Jesus fala, você é Simão, mas você será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Ele dá uma nova identidade para Pedro naquele momento. E as consequências disso nós bem sabemos. Basta ler o restante das Escrituras. Nós vemos quem Pedro se tornou e o que ele fez pela igreja. As palavras de André, achamos o Messias, iniciaram em Pedro a grande obra que o tornaria um pilar da igreja primitiva. Nós precisamos entender que, humanamente falando, existem milhares de pessoas que nunca ouviriam esse sermão, porque nunca entrariam numa igreja, nunca entrariam nessa igreja, nunca sentariam por 50 minutos para me ouvir pregar ou qualquer outra pessoa pregar, mas dariam ouvidos a um amigo, dariam ouvidos à família, dariam ouvidos a alguém que ama. Por isso, cada crente deve ser um missionário para os seus filhos, para a sua família, para os seus empregados, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus amigos. E com toda certeza, se nós nada temos a dizer para os outros a respeito de Cristo Jesus, nós devemos questionar se de fato nós somos verdadeiros discípulos. Porque um verdadeiro discípulo quer compartilhar a boa nova, quer olhar para os outros e dizer, nós achamos o Salvador, nós encontramos o Salvador. Gostaria de ler o restante desse capítulo e trazer últimos ensinamentos para nós, do verso 43 ao 51. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nesses versos restantes do capítulo 1, nós vemos o padrão de discipulado que nós acabamos de ver nos 3 pontos sendo repetido e sendo afirmado nessa segunda parte do chamado dos discípulos. Porque nós vemos Filipe decidindo seguir a Cristo. E ele anda com Cristo, ele busca Cristo, ele permanece com Cristo. E logo após isso, ele aponta Cristo para Natanael. Ele segue os 3 pontos, as 3 marcas de um verdadeiro cristão. Ele se mostra um verdadeiro discípulo. E ele chega para Natanael e ele faz a mesma coisa que André fez com Pedro. Ele diz que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o Messias. Ele fala, nós achamos aquele de quem a lei de Moisés fala e aquele que os profetas se referiram. Ou seja, o Messias prometido, o libertador que nós tanto esperamos. E é interessante que a resposta de Natanael, ela é um empecilho, né? Ele questiona a veracidade da mensagem. Ele fala, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era uma cidade expressiva, não era uma cidade importante, não era uma cidade que alguém esperava que viesse algo de bom naquela época. É como se o Salvador do Brasil viesse de Santa Bárbara.
E aí, quando alguém escuta falar, mas de Santa Bárbara, você está falando que aquele que nós esperamos há milhares de anos, como sendo o Messias prometido, o qual a lei de Moisés falava, o qual os profetas falavam, você está falando que esse cara você encontrou e que ele vem de Santa Bárbara? É tipo isso. Ele fala, de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? E Filipe tem uma sacada muito interessante, porque ele não tenta convencer, ele não tenta argumentar, ele não tenta ficar batendo boca com uma pessoa que não creu na mensagem do evangelho. Ele só diz, vem e vê. Você tem coragem? Vem ver. E então Natanael vai, e ele tem uma experiência pessoal com Cristo. E ao receber as palavras do Senhor no seu coração, ele reconhece o reinado e a soberania do Filho de Deus. Meus irmãos, às vezes, quando você pregar o Evangelho, quando você compartilhar da sua fé, quando você falar daquilo que você crê, das Escrituras, você vai encontrar resistência à sua pregação, à sua opinião. Os inimigos de Deus proferem palavras maldosas sobre coisas que eles desconhecem. Eu mesmo, essa semana, eu ouvi de amigos próximos de um grupo de não cristãos coisas absurdas sobre a minha fé, que nem vale a pena ser faladas aqui de tão ridículas que foram. Mas nós não podemos nos preocupar com isso, porque o nosso papel é apresentar a boa notícia, afirmar o cumprimento das promessas em Cristo Jesus, apontar o caminho e dizer, venha e veja com seus próprios olhos. Venha e experimente pessoalmente um relacionamento com Cristo Jesus. E o resto está nas mãos de Deus. O resto não depende de nós. Nós concluímos essa mensagem nos lembrando que todo discípulo deve seguir a Jesus, entendendo um custo de amor, um custo de sofrimento, um custo de renúncia, e que todo discípulo deve buscar e permanecer na habitação de Cristo, que é a sua igreja, e que todo discípulo deve compartilhar das boas novas e ajudar outros a se tornarem imitadores, verdadeiros discípulos. Que não sejamos como falsos discípulos que se afirmam dizendo, eis-me aqui, eis o meu ministério, eis as minhas boas obras. Mas sejamos como João Batista que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam ele. João Batista não teve ciúmes dos seus discípulos. Ele só apontou e falou, ele é o Cordeiro de Deus, pode ir, vai com ele. É ele quem é importante. E o capítulo 1 acaba com Jesus afirmando que os discípulos veriam coisas maiores. E ele diz que os discípulos veriam céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre ele mesmo. E aqui ele faz uma referência à escada que Jacó viu lá em Gênesis 28, não sei que quantos conhecem essa história, e Jacó, ele dorme, deita sobre uma pedra, ele tem um sonho, e ele tem essa exata visão de uma escada onde os anjos sobem e descem, e ele chama aquele local onde ele teve aquele sonho de Betel, a casa de Deus, a porta dos céus. Mas Jesus termina dizendo isso, termina fazendo referência a esse acontecimento, porque ele está apontando para si mesmo como a verdadeira e definitiva casa de Deus, a verdadeira porta dos céus, aquele que abre os caminhos celestiais para a humanidade, aquele que traz o reino até a terra e nos leva até os céus e une céus e terra mais uma vez, de forma definitiva, fazendo todas as coisas convergirem em Cristo, centro do universo, e reconciliando Deus com os homens de uma vez por todas. E é nesse caminho que nós seguiremos nas próximas ministrações, onde veremos Jesus edificando o seu ministério aqui na terra, manifestando o reino de Deus diante dos homens. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, a banda pode subir. Senhor Deus, nós oramos te agradecendo pela tua palavra, que é maravilhosa, que confronta o nosso coração. E nós oramos para que o Senhor fixe essa mensagem no nosso coração, para que essa mensagem dê fruto dentro de nós. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos faça verdadeiros discípulos. Transforma o nosso coração. Senhor, nós queremos segui-lo, mas não segui-lo falsamente como as multidões. Nós queremos segui-lo entendendo o custo que envolve fazer isso.
um custo de amor, um custo de sofrimento, um custo de renúncia, e que após calcular esse custo, possamos dizer, vale a pena seguir a Cristo. Senhor, nos ajuda também a viver uma vida onde nós buscamos e habitamos e perseveramos e permanecemos na sua casa. Casa hoje que é representada pela Igreja de Cristo, a união dos seus filhos, a união do corpo de Cristo, daqueles que foram adotados através da redenção de Cristo Jesus. Nos ensina e nos ajuda a permanecer aqui nesse lugar, a edificar a tua igreja, a servir a tua igreja, a ajudar no avanço da tua igreja aqui na terra. Da mesma forma, Senhor, nos encoraja, nos dê força, sabedoria para compartilhar as boas novas com as pessoas ao nosso redor. E que possamos, além de sermos imitadores de Cristo, sermos pessoas que ajudam outras pessoas a serem imitadores de Cristo. Para a honra e glória do teu nome, que possamos confiar no Senhor como aquele que liga os céus e terra, o qual nós dependemos da nossa vida, e possamos ser moldados segundo a tua face, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.